E aí, bando de loucos! Boa noite, Diego Valença, diretamente de Recife. Neste momento, 21 horas e 35 minutos, estou fazendo aqui a gravação que vai ao ar às 10h30. Aliás, eu acho que o horário está bem apertado. Pode ser que atrase um pouquinho, mas a ideia é que essa gravação vá ao ar às 10h30. Porém, quem é membro do canal está conseguindo me acompanhar ao vivo ou lá na Twitch também. Estou ao vivo nesse momento, até para a gente se divulgar um pouco mais. 21 horas e 35 minutos. Estou fazendo aqui a gravação que vai ao ar às 10h30. Aliás, aqui, eu acho que o horário está bem apertado. Deu uma atrapalhada aqui que tinha uma página aberta. Mas, enfim, também estamos ao vivo lá na Twitch para poder divulgar um pouquinho mais o nosso trabalho nesta nova plataforma para a gente expor o nosso trabalho. Beleza? Então, neste momento, ao vivo, só para membros no YouTube e ao vivo na Twitch. É importante ressaltar para vocês. E é importante também lembrar que o canal é patrocinado pela Max Crew, a massa para drywall mais vendida do estado de São Paulo e um dia, por que não, se tornar a mais vendida do Brasil. Na descrição desse vídeo teremos o link do site da empresa, um link também da página no Facebook para vocês acessarem e prestigiarem Max Crew, a massa para drywall mais vendida do estado de São Paulo. Um grande abraço para o Anderson. Olha, o Anderson, falando em Anderson, nosso membro Anderson Carvalho está nos acompanhando de forma exclusiva ao vivo pelo YouTube. Anderson, se você viu lá pelo nosso grupo de WhatsApp, manda um recado lá pro pessoal no grupo que a gente está ao vivo. Olha aí, ó, o Israel Martins ao vivo, Danilo Henrique, André Carvalho, Lima Gil Santos, Murilo Mariano. Valeu, galera, os membros estão chegando em peso aí ao vivo conosco, então nos dê aí um feedback dessa ideia de essa parte exclusiva aí para os membros ao vivo e às 10h30 o vídeo vai ao ar para todo mundo. Beleza? Antes de mais nada, eu vou fazer um react da coletiva do Mancini. Vou até dar uma corrida aqui para a gente conseguir fazer tudo em tempo. Mas parabenizar as meninas, né, do futebol feminino. A gente não conseguiu falar sobre ontem. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras por 1-0. Então, as meninas aí não cansam de nos representar. Parabéns. Desculpa, parabéns aí para as meninas do futebol feminino. Beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá na Twitch, se o pessoal tá chegando lá. Cadê? A gente tá... O pessoal tá chegando lá. A gente tá se divulgando ainda na Twitch, né? Então, estamos ao vivo na Twitch, tá, pessoal? Para quem não sabe, neste início para divulgar o nosso trabalho. Bom, vamos lá, vamos colocar logo a coletiva do Mancini para a gente comentar e dar tempo ainda de jogar o vídeo às 10h30 para todo mundo aqui no YouTube. Vamos lá. React da coletiva do Mancini pós-jogo contra o Fortaleza. Vamos embora. Boa noite a todos, dando início à coletiva de imprensa do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu queria que você primeiro explicasse a sua opção por não relacionar o Mauro Bocelli para a partida de hoje. Se teve alguma coisa a ver com o final do contrato dele em dezembro, né, dele não ser mais escalado por opção da diretoria, ou se foi uma opção sua, e se com a expulsão do Jô, o Bocelli pode, de repente, ser relacionado para a próxima partida contra o São Paulo, ou isso não é mais opção? Obrigado. Boa noite, Marco. Olha, a opção é exatamente em função daquilo que eu estou vendo nos treinamentos. O Bocelli ficou um tempo parado, né, por uma lesão nas costas, acabou tendo um tempo de recuperação, e neste período, obviamente, que haviam outros atletas que estavam na frente dele. Nessa semana eu tinha 28 jogadores à disposição, a nossa lista de jogadores de linha veio com 23, então sobraram alguns atletas e ele estava entre esses, exatamente porque teve um tempo menor de treinamento em relação ao grupo. O Mancini ele foi educado, ele foi tranquilo, mas ele deixou algumas coisas nas entrelinhas, né? Ele fala, eu escalei pelo que eu estou vendo no treinamento,
tem jogadores que estão à frente do Bocelli, mas, cara, sinceramente, em teoria, tô deixando bem claro, em teoria, não faz muito sentido você não relacionar o Bocelli, né? Você tem o Jô, que também não está lá em grande fase, né? Pelo que eu entendo, o Mancini está contando com o Davó como reserva do Jô. Então, pessoal, não é informação, o Mancini não disse isso, mas para mim está claro que é fim da linha para o Bocelli no Corinthians. Ele pode até eventualmente entrar em algum jogo, faltando 10, 15 minutos, mas eu arrisco, não é informação, arrisco dizer que o Bocelli não joga mais pelo Corinthians. Tivemos oportunidades que eu destaquei aqui no canal, o Jô estava fora, o Bocelli ficou no banco, o Jô fora, o Bocelli ficou no banco, então isso diz muito já que o Mancini não conta com o atleta. E outra coisa, o Mancini nunca vai falar disso abertamente, mas um jogador que não joga há muito tempo, o Bocelli não joga há muito tempo, não faz sentido nenhum você colocar o cara no final do contrato para jogar um jogo que, se ele machucar, o Corinthians tem que renovar o contrato dele obrigatoriamente. Então, o Mancini não falou isso de forma explícita, mas para mim está muito claro, já falei disso até em outros momentos, está muito claro que o Bocelli é fora carta, carta fora do baralho. O André Carvalho, aí, membro do nosso canal, disse que o Mancini não respondeu por completo. Beleza? Valeu aí o André Carvalho que está participando aí conosco, mas vamos embora, vamos tocar aí a coletiva. Boa noite, Mancini, tudo bem? Luiz Teixeira aqui da Rádio Band News FM. Mancini, eu gostaria que você fizesse uma análise do resultado, se o 0-0 por tudo que o seu time apresentou dentro de campo foi um resultado justo, e aproveitando sobre a sua insistência em trocar os beiradas, não vem encontrando uma solução pelos lados do campo, e o que você enxerga como solução ou como opção já para o jogo contra o São Paulo. Obrigado. Boa noite, Luiz. Olha, vamos lá, vamos por partes, né? Eu acho que o Corinthians hoje fez um jogo com oscilações, ele teve bons momentos na partida e teve momentos onde ele sofreu no jogo, né? O mais importante disso tudo, ao término da partida, é que nós somamos um gol, é o terceiro jogo sem sofrer gols, né? Nós somamos um ponto, é o terceiro jogo sem sofrer gols, então a parte defensiva ela está se ajustando, falta ajustar exatamente do meio para frente. A gente, naquele jogo de Curitiba, fez um ótimo primeiro tempo e caímos um pouco na segunda etapa. Hoje, diferentemente, a gente teve um pouco de dificuldade no comecinho do jogo, aí nós melhoramos ao longo do primeiro tempo, voltamos melhor no segundo tempo, aí teve a expulsão do jogo, e com um jogador a menos, aí, de repente, a alma do Corinthians, ela jogada em campo, e aí você vê uma equipe que luta, que briga e que somou um ponto importante em função disso, mas os ajustes continuam, né? Hoje eu tenho um sistema defensivo muito confiável, falta realmente a gente ajustar um pouquinho mais do meio para frente e encontrar as peças que se encaixem para que o Corinthians possa ter um jogo de segurança, um jogo de agressividade, um time que esteja sempre muito mais perto de vencer as partidas, né? E aí, obviamente, que passa pelos extremos, pelos meias. A partir do momento em que eu encontrar as peças que realmente estão encaixadas, a gente vai dar sequência na equipe. A resposta acabou se alongando muito, mas eu vou destacar algumas coisas que o Mancini falou. Por exemplo, eu concordo com ele que um ponto ele é importante, né? Embora a gente quisesse os 3 pontos, o Corinthians deveria ter jogado para vencer. Até tentou, né? Mas não teve tanta qualidade, mas eu concordo com o Mancini que um ponto é importante. O Mancini fala que o time oscilou ao longo da partida, começou mal, mas num contexto geral eu acho que o Corinthians fez uma partida bem linear para baixo. Eu não vi o Corinthians em momento algum, eu vi o Corinthians muito bem na partida, não sei se vocês concordam comigo. Mas uma coisa que me incomoda um pouco na fala do Mancini é quando ele fala que quando tivemos o jogador expulso, o Corinthians foi Corinthians e foi na raça, tudo. Eu só temo para esse discurso não ficar muito batido. Ele tem razão, são 3 jogos seguidos sem tomar gols e isso também é importante. Vai existindo aí, pelo menos nos números, uma solidez defensiva, ora jogando com o Bruno, ora jogando com o Marlon, ainda tem essa questão. Então eu acho que ele
ele faz uma boa leitura também, não deixa de ressaltar algo que é positivo, mas me incomoda um pouco o exagero desse discurso de que o Corinthians foi Corinthians, quando tivemos um a menos, e etc, etc. O Corinthians precisa mais do que isso. O Mancini sabe disso, ele se demonstra aí preocupações e a percepção que o time não foi bem, mas só para dar uma dosada um pouco nesse discurso de que Corinthians foi na raça, foi na alma, que um gol que você leva no final do jogo, ninguém vai estar lembrando disso. Então, era só esse destaque que eu queria fazer dessa longa fala, né? A fala dele acabou sendo longa. Ele foi perguntado sobre a questão dos extremos, né? Que ele tem tido dificuldade, e ele dá a entender que quando realmente encontrar o time, vai dar sequência. Ou seja, ainda não encontrou, e encontrar o time com o Cafu, com o Everaldo, com o Léo Natel, com o Mosquito, como opções de ponta, de fato, é um pouco complicado. Mas vamos seguir. Mancini, Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão, boa noite. Eu queria saber por que a opção de deixar o Jô até 35 do segundo tempo, até ele ser expulso no caso, mas enfim, até 35 do segundo tempo, mesmo ele fazendo um jogo ruim, quase não conseguia pegar na bola. E eu também queria que você fizesse uma análise sobre a arbitragem. Seus jogadores saíram revoltados de campo, o pênalti que ele não, em cima do Gabriel, que ele não foi ver o VAR, a expulsão do Jô, que a gente está com dificuldade de ver aonde tem alguma agressão, mesmo pela televisão. Eu queria que você fizesse também uma análise da arbitragem em relação ao Jô e a arbitragem, por favor. Só um destaque na pergunta do Vessoni. O Vessoni fala algo que eu falei no meu pós-jogo, né? O Vessoni fala algo da expulsão do Jô, de que não ficou claro. Se você reparar, o Vessoni não diz que o Jô não fez nada. O Vessoni usou o mesmo argumento que eu. Foram imagens inconclusivas, né? Então eu reitero aqui a minha opinião. Eu vi muito torcedor afirmando que o Jô, de fato, agrediu o jogador do Fortaleza, mas eu continuo sem ver essa agressão. Para mim, as imagens seguem como inconclusivas, e para mim a arbitragem teve muita boa vontade para expulsar o Jô. Mas vamos lá. Boa noite, Rodrigo. Eu acho que o Jô, ele oscilou, assim como a equipe oscilou. Ele teve dificuldades porque nós não tivemos a velocidade necessária no primeiro tempo, e na segunda etapa, quando nós encaixamos o time, acabou dando a expulsão dele, né? Ele é um atleta alto que ganha a maioria das bolas. Nós enfrentamos uma equipe com 7 jogadores acima de 1,80, 1,85, então era fundamental que ele ficasse no jogo. A substituição do Jô, eu não teria uma reposição à altura na estatura, então era importante que para este jogo a gente utilizasse o máximo que poderíamos dele. O lance da expulsão, eu sinceramente já vi o lance e não vejo agressão, assim como o lance do pênalti. O lance do pênalti é um lance que chama atenção, porque o atleta do Fortaleza, ele acerta o Gabriel e a bola já tinha passado. Ele erra o tempo da bola e acerta o Gabriel. A alegação do árbitro é que o Gabriel se deixou tocar, mas não tinha como, não tinha espaço para não se deixar tocar. Então, numa análise de jogo, eu acho que foi um jogo disputadíssimo, duas equipes que brigaram bastante em campo, e uma arbitragem que ficou um pouco abaixo daquilo que todos nós esperávamos, principalmente por causa do lance do pênalti. Embora não seja algo que resolva, mas eu sinto falta de um pouco mais de veemência. Não que o Mancini seja o responsável, né? Acho que quem deve fazer isso é o presidente do Corinthians, mas eu sinto um pouco de falta de um pouco mais de veemência quando o Corinthians tem sido prejudicado de forma sistemática pela arbitragem. Não é uma questão de você dar um showzinho por causa de um erro de arbitragem, mas não tem ocorrido um erro. O que tem ocorrido contra o Corinthians é uma sequência de erros, e estou vendo o Corinthians muito quieto, o Corinthians muito, entre aspas, confortável com essa situação. Então, tanto do Mancini e de profissionais acima do Mancini, eu gostaria de ver um pouquinho mais de veemência na hora de reclamar, e não simplesmente o Mancini dizer que a arbitragem foi abaixo. Não foi, Mancini. A arbitragem, ela influenciou diretamente no resultado da partida, tanto na expulsão do jogo quanto em não dar um pênalti
a favor do Corinthians, muito embora é importante ponderar que pênalti não é gol, né? Sempre tem essa questão que é importante ponderar. Com relação ao Jô, para mim o Mancini arrumou uma forma delicada de não criticar o Jô, oscilou durante a partida, não sei o quê, mas na minha opinião o Jô foi muito mal, e esse discurso de que o árbitro teria dito que o Gabriel teria se deixado atingir é mais vergonhoso do que não dar o pênalti, né? Você não dá o pênalti e ainda dá um argumento desse, é para terminar de tirar onda da nossa cara, mas vamos embora. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini, mais uma vez, o Otero não teve uma grande noite, pelo menos que o torcedor corintiano espera, de finalizações, e até essa escassez de chutes por parte do Otero, porque ele tem atuado pelos lados do campo. E aí o entendimento de muita gente é que o Otero, atuando pelos lados, não rende aquele futebol para utilizar a principal característica dele, que é o chute. Você cogita a possibilidade de trazer o Otero um pouquinho mais para o meio, jogar mais centralizado, para que ele possa ter mais condições de finalizar, coisa que dificilmente acontece quando ele está atuando pelos lados do campo? Muito obrigado. Antes de mais nada, comentar a pergunta. Eu não gosto quando o jornalista utiliza o argumento para o técnico e o jornalista diz assim, na opinião de muita gente, cara, eu não gosto desse tipo de abordagem. Não, o Otero na direita não tá finalizando. Pô, o Otero não tá finalizando porque ele não tá participando nada do jogo. O Otero, ele não fica preso do lado direito. O meia, que ele é um meia que atua aberto dos lados, ele pode flutuar. Ele tem liberdade para flutuar para o meio. Me causa uma certa preguiça desse tipo de análise, como se o Otero que fique na direita, ele não possa flutuar. O fato dele estar na direita faça com que ele não tenha oportunidade de finalizar. Isso para mim não tem sentido nenhum. E eu não gosto dessa abordagem que, segundo muita gente acha, eu não vejo nenhum sentido nesse tipo de argumento. Eu acho que o Otero não está finalizando por incapacidade dele mesmo. Inclusive, ontem, ele teve uma boa oportunidade de finalizar mais ou menos na faixa central do campo e finalizou muito mal. Então, eu acho que é dar muito peso ao que não tem tanto peso assim. Como que se colocasse o Otero no meio, ele fosse ter a oportunidade de chutar 10, 15 bolas por partida. Eu discordo desse tipo de abordagem e não gosto dessa conversa, falando mais uma vez, de que na opinião de muita gente, eu acho uma pergunta muito vaga utilizar desse argumento. Mas vamos embora. Pegar a resposta do Mancini. Boa noite, João Paulo. Olha, eu fui técnico do Otero no Atlético Mineiro, jogando pelos lados do campo, e ele teve uma ótima temporada, né? Nós temos que recuperar o Otero e os outros atletas, né? Nós não podemos de maneira alguma achar que este ou aquele atleta está abaixo em função dessa sequência de jogos. Um dia um vai melhor do que o outro, né? Isso aí são elementos e componentes de um jogo de futebol, né? Então, um dia você vê que o sistema defensivo ele se sobressaiu em relação ao ofensivo, o que aconteceu hoje. Hoje as peças ofensivas renderam um pouco, a gente até teve bons momentos no jogo, mas a equipe teve uma oscilação muito grande. E a gente não pode, de maneira alguma, depositar isso em cima dos atletas individualmente. Aí é o sistema, né? O sistema tem que gerar conforto para que o atleta possa desenvolver o jogo dele. Bom, e só para complementar o que eu falei, né? Já que eu já falei bastante depois da pergunta, o Mancini falou: eu já trabalhei com o Otero e com o Otero eu trabalhei com ele dos lados, né? O Otero trabalhava em outros lugares pela faixa central. Pelo que a gente pôde acompanhar dos vídeos dele no Atlético e dos lances dele, boa parte da sua carreira no Atlético, que não foi curta, ele jogou muito no Atlético, muito em quantidade, ele jogou dos lados. E se você pegar o vídeo dos gols do Otero, tem vários gols dele finalizando de fora da área, na faixa central, um pouco mais pela esquerda, um pouco mais pela direita. Então, no entendimento de muita gente, eu não vejo muito sentido nesse tipo de argumentação, não. Vamos para a próxima mensagem. Pergunta, pessoal, para quem não entendeu, estamos ao vivo neste momento, às 21h55, só para membros no YouTube e também lá na Twitch. Estamos ao vivo. Então, às 10h30, ou talvez um pouquinho depois, talvez atrase, eu jogo esse conteúdo para todo mundo aqui no YouTube ou lá no YouTube, para quem estiver acompanhando pela Twitch. Beleza? Vamos seguir.
Boa noite, Mancini. Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva. Mancini, na última coletiva você falou sobre a possibilidade de Luan Casares, que talvez demorasse mais um pouco. Como nós temos aí um longo período até o clássico com o São Paulo, você acha que o Casares tem chance de já começar? Chance que eu digo, condição física de começar jogando. E se você pensa até nele ali um pouco pela direita, com o Luan pelo meio, se é possível a fim de resolver esse problema na criação de jogadas de ataque do Corinthians. E queria que você também falasse do Xavier, que vinha muito bem, muito elogiado na marcação, na saída de bola, de repente perdeu lugar no time, tem entrado apenas no segundo tempo, nem sempre como primeiro volante, como vinha sendo. O que aconteceu com esse jogador que agora tem perdido um pouco desse espaço no time? Obrigado. Boa noite, Thiago. Olha, o Luan e o Casares podem jogar juntos, mas neste momento ainda não, porque eu acabei de dizer aqui que o sistema defensivo do Corinthians ele já está mais ajustado. A parte de armação de jogadas e a parte ofensiva ainda não. Faltam elementos para que todos eles possam desempenhar um jogo melhor. Eu vi o jogo diante do Coritiba como uma bela atuação no primeiro tempo e vi um time que caiu de produção no segundo. Hoje nós tivemos, dentro dos dois tempos, ou ao longo dos 90 minutos, algumas oscilações. Jogamos bem em algumas partes e jogamos mal em outras partes. Isso é fruto de uma série de coisas, né, que o futebol te mostra. E do jogo do Coritiba até o jogo do Fortaleza, nós tivemos apenas 7 dias. Então é difícil da gente, em 7 dias, achar as soluções. E, por exemplo, a sua pergunta sobre Luan e Casares, nada mudou de 7 dias para cá. É importante que, antes disso, a gente tenha uma equipe que jogue um futebol seguro, uma equipe que possa ser agressiva com a posse de bola e, quando tiver sem a posse de bola, que seja agressiva para roubar a bola. Se eu optar pelo Luan e o Casares, eu estou indo contra o aspecto de agressividade, neste momento. A partir do momento em que a equipe estiver mais ajustada em outra situação, talvez os dois possam jogar juntos, sim. E o Xavier... Bom, vamos dar uma quebrada, que ele vai falar do Xavier agora. Com relação a Luan e Casares, ele deixou claro, né? Podem jogar juntos. Para mim, a fala do Mancini é só para não dizer que não pode, né? O Mancini não vai chegar e dizer não pode jogar junto. Mas o Mancini, goste ou não, concorde ou não, deixou claro que com Casares e Luan o time não vai ter a pegada que ele deseja. Em partes, ele também tem razão. Tem razão naquilo que ele defende, de ter um time mais combativo, ter um time que pressione mais a bola, ter um time que consiga se defender um pouco melhor. Ele não está de todo errado, mas eu acho que o Casares, estando apto, o Casares recuperando a sua forma, já que passou um tempo se recuperando, mas 7 dias do jogo do Coritiba, mais 10 dias agora para o jogo contra o São Paulo, eu sei que ele não vai fazer, mas o Casares e o Luan, estando em condições, eu acho que devem jogar juntos. A qualidade técnica e o que se espera de ambos, concordo que o Luan esteja mal, não esteja ainda atingindo as nossas expectativas, mas o Luan e o Casares, eles têm um nível muito elevado. São jogadores diferenciados. Então, penso eu que a ideia do Mancini é utilizar sempre um ou outro, né? É como se ele tivesse 2 cérebros no time e que ele quer sempre usar um ou outro, né, para poder usar um Ramiro, um Otero, jogadores que em tese têm mais capacidade de marcação, mas eu acho, na humildade aqui de quem não entende nada de futebol, que se ambos estiverem em boas condições físicas, o Luan parece estar e o Casares tende a se recuperar, eu acho que tem que jogar com os dois, porque os dois têm uma qualidade, uma perspectiva, uma possibilidade de crescimento e de oferecer uma técnica ao time que é muito diferenciada. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas vamos ver o trecho da fala que ele vai falar agora. Do trecho da fala que ele vai falar é ótima. Que ele vai falar do Xavier perdendo espaço, segundo a pergunta do Thiago Salazar. Era simplesmente opção. Nos últimos jogos, no meu entendimento, o Gabriel teve uma percepção maior da função
atuou melhor alguns jogos, então por isso a opção. Mas o Xavier não é um reserva do time, ele tem entrado em todos os jogos, jogou, se não me falha a memória, diante do Grêmio, então é um atleta que está inserido dentro de todo o processo. Daqui a pouco outros atletas vão ficar de fora para que outros possam jogar. Eu não posso de maneira alguma, neste momento do campeonato, utilizar somente 11 atletas, até porque nós temos desgaste, nós temos lesões, e todos esses atletas estão inseridos no contexto. Bom, com relação ao Xavier, eu mesmo tinha falado, né? Eu não concordava com a opção do Mancini de tirar o Xavier e colocar o Gabriel. Falei disso aqui em alguns momentos. Porém, eu tenho que dar um passo para trás e também falar que o Mancini, na minha ótica, acertou. O Gabriel tem feito uma boa sequência. Talvez o Gabriel venha numa sequência que, desde o Gabriel campeão, ele nunca tenha tido. O Gabriel, na minha opinião, vem bem. Então, gostando ou não gostando, concordando ou não concordando, eu acho que o Mancini acertou. Tá? Lá atrás eu não faria, critiquei, dei a minha opinião, mas eu acho que o Gabriel tem jogado bem e tem feito por merecer continuar no time. Do jeito que o jornalista fez a pergunta, parece que o Xavier sumiu do time. Algo como fez com o Coelho, por exemplo. O Xavier, de jogar, passou a nem entrar mais nos jogos. E com o Mancini isso não aconteceu. O Xavier foi titular recentemente, se não estou enganado, contra o Grêmio. E o Xavier está entrando em todo jogo. Então, é como o Mancini bem disse e bem explicou. O Xavier, ele tem jogado, o Xavier tem entrado nos jogos. Então, como eu disse, eu tinha defendido que o Xavier deveria continuar no time, mas não é exatamente que o Xavier sumiu do time. Muito pelo contrário, e nessa eu dou um passo para trás e estou com o Mancini. Eu acho que ele está certo e o Xavier tem sido aproveitado, né? Se o Xavier tivesse saído de titular para encostado, aí me incomodaria mais. Mas o Xavier tem entrado na maioria dos jogos, inclusive até em alguns como titular. Assim, boa noite, é o Marcelo Braga do GE. Mais uma vez você colocou o Lucas Piton para jogar pelo lado esquerdo do campo, né? Queria saber se você pensa em efetivar o jogador nessa função, já que você tem hoje outras opções, tem o Mosquito, tem o Everaldo. Esse jogo você não tinha o Cafu, que estava gripado, mas você tem preferido o Piton, ele conquistou essa vaga, vai ser mantido. E queria saber como é que vai ser para você trabalhar agora com um intervalo de 11 dias até o próximo jogo, né? Como que faz para motivar os jogadores com um período tão longo de inatividade? Obrigado. Boa noite, Marcelo. Olha, o Piton é um atleta que fez um ótimo jogo diante do Coritiba e hoje fez um jogo relativo naquilo que foi visto pelo Corinthians, né? Ele teve bons momentos, assim como oscilou também junto com a equipe. Eu acho que passa a ser uma opção interessante, dependendo da estratégia montada para o jogo, né? Eu tenho velocistas no elenco, mas em algumas partidas a gente não encontra espaços para isso. Então, por isso, a utilização do Piton. Mas ele também pode ser utilizado no meio ou até mesmo na lateral, que é a sua origem, né? E sobre os 11 dias, é um tempo bom para que você possa descansar o jogador dessa viagem e fazer com que ele possa retomar a fase de treinamentos com intensidade. Nós vamos enfrentar uma equipe que vem bem no campeonato também, é um clássico, então há motivação suficiente, não só aquela de vestir a camisa do Corinthians, mas também a motivação de se enfrentar uma equipe rival, onde a gente tem a possibilidade, sim, de fazer um belo jogo. Com relação a essa... Deu um branco aqui, Qual foi a pergunta do jornalista? Deu um branco aqui agora, pessoal. Deixa eu recapitular aqui, essa foi boa. Do Piton, mas ele também pode ser utilizado. Equipe rival. Foi sobre o Piton, desculpa, galera. Ao vivo, no que eu tô gravando aqui, às vezes acontece. Cara, sobre o Piton, eu acho que ele não fez um bom jogo, assim como o Jô não fez, como o Otero não fez, mas escalar o Piton eu acho que é uma alternativa de desespero. O Corinthians tem no elenco Everaldo, Davó, que pode jogar por ali, Léo Natel, Mosquito, Cafu. Citei aqui 5 jogadores, ainda tem Matheus Vital, que também joga pelos lados, embora o Matheus Vital tenha
esteja voltando de Covid, aí você coloca o Lucas Piton, é algo que a gente até defendia aqui como teste, mas é um teste de desespero, né? Não dá para dizer que o Piton esteja justificando permanecer ou tenha feito um grande jogo. Não fez, mas é uma possibilidade. É como o Mancini falou, dependendo da característica do adversário, você faz uma dobradinha de laterais, né? Então, o Piton é mais uma possibilidade, é mais uma peça para atuar ali dos lados, mas mais uma peça que não tem funcionado com tanta qualidade assim. Tá complicado ali esse jogador de lado pra gente, né? Mas vamos lá. Da ESPN, boa noite. Me parece que defensivamente, isso ainda sem contar com o Gemerson, que é um jogador também de nome, né, bastante talentoso, mas me parece que você já conseguiu ali acertar o time, né? 3 jogos sem sofrer gol, enfim. Mas me parece que o encaixe ainda de meio campo para frente continua sendo teu calcanhar de Aquiles, né? Muito complicado, não importa o jogador que você escolha, as peças que você usa, enfim, atacantes ou meias. Queria que você falasse um pouco se esse passa a partir de agora a ser o teu desafio, se você já está um pouco mais tranquilo com o sistema defensivo, mas ao mesmo tempo, proporcionalmente, tão preocupado ou mais pelo fato de não estar vingando o seu sistema ofensivo ou de criação de jogadas. Obrigado. Boa noite, Flávio. Não tenha dúvida, né? E sempre que você chega numa equipe, o seu desafio maior é ajustar a parte defensiva primeiro, e ela já está ajustada. A parte de armação, de criação e a parte de finalização, que é o setor ofensivo, demora um pouco mais de tempo e há uma oscilação maior. Essa oscilação ela não pode acontecer na parte defensiva, mas ela vai acontecer na parte ofensiva, porque nem sempre o atleta está bem no jogo, porque ele depende muito da parte técnica, né? E aí a gente desequilibra um pouquinho o sistema quando você tenta ajustar primeiro a parte ofensiva para depois vir para trás e ajustar a parte defensiva, né? Eu espero, sinceramente, que rapidamente a gente encontre as peças ideais que tenham encaixe. Nós não podemos ter o time todo brigando do jeito que está brigando, mas a parte técnica diferenciada entre um atleta e outro. A gente tem que ajustar isso o mais rápido possível se nós queremos realmente pensar em algo mais do campeonato. O Mancini falou aquele clichê, né, de arrumar o time começando pela defesa, do qual eu concordo, e aquela história, você destruir é muito mais fácil do que construir, né? Um zagueiro num dia ruim, ele se preocupa ali em se posicionar, talvez a bola não chegue tanto para ele, o time está bem compactado, mas um meia e um atacante que não esteja bem, não esteja vivendo uma boa fase, ele não cria nada. Então o Mancini falou aquilo que é clichê. E de fato, eu acho que é um grande feito de tudo que a gente vem vivendo ao longo desse ano, o Corinthians passar 3 jogos sem tomar gols, eu acho um grande feito, né? Eu acho que o Corinthians, de fato, está se ajustando defensivamente, isso para mim é inegável e a gente precisava disso, né? Ao longo desse ano, o Corinthians perdeu um pouco essa sua solidez defensiva, que foi marca aí durante muitos anos, e acredito sim que o Mancini tem conseguido retomar isso aos poucos. Agora é um grande trabalho fazer esse time jogar. É com Cantígio, é com Otero, é com Casares, é com Luan, é com o Jô, é com o Davó, é com o Vital. Aí é o desafio que o Mancini tem, mas eu concordo com ele. O Daniel Menon disse que faltou eu comentar sobre os 11 dias. Daniel, é aquela história, obrigado aí pela mensagem, é aquela história, cara, é bom pelo lado físico, pelo tempo de treinamento, mas toda vez que a gente ressalta aqui um longo período de treinamento, as coisas acabam não acontecendo, né? O Corinthians acaba não rendendo tão bem. Então eu fico até com medo de ressaltar isso, mas claro, tem o lado positivo de você passar 10, 11 dias aí tendo a oportunidade de treinar e você vai pegar um adversário, no caso do São Paulo, que vai ter uma maratona de jogos. São Paulo jogou hoje contra o Goiás, ainda faz outros 2 jogos para enfrentar o Corinthians. Na teoria, não deixa de ser uma vantagem. Mas quando a bola rola, muitas vezes essas vantagens acabam não se concretizando. Bora lá que eu tenho 20 minutos para colocar esse vídeo no ar no YouTube e eu preciso terminar a coletiva. Vamos embora. Olá, Mancini. Boa noite. Roberto Lioi, da Rádio CBN. Você completou hoje 11 jogos à frente do Corinthians, né? E hoje, com a expulsão do jogo, foram 4 expulsões. Você vê algum tipo de problema? Você acha que os jogadores estão um pouco mais exaltados?
ou cada caso tem que ser estudado de uma forma diferente? Você não vê nenhum tipo de problema para conversar com o elenco sobre as expulsões? E sobre o jogo em si, a atuação do time, você falava, né, da evolução que o time vinha apresentando nos últimos jogos. Você acha que hoje houve uma pausa nessa evolução? O Corinthians deu uma regredida ou faz parte? Obrigado. Boa noite, Roberto. Eu acho que faz parte. Eu acho que faz parte porque o futebol, você nem sempre domina o adversário. Hoje nós tivemos um jogo complicado. A equipe do Fortaleza, com muita velocidade, com atletas rápidos, impôs uma dificuldade natural de quando se joga aqui com eles. O Corinthians teve bons momentos no jogo, neutralizou a equipe do Fortaleza em alguns momentos e teve dificuldades em outros. Isso é do futebol. Eventualmente vai acontecer, né? Nem sempre a gente quer que aconteça, mas às vezes acontece. E sobre a parte de jogo em si, dessa oscilação, nós temos que entender que os jogos, com a sequência de jogos, a gente vai ter desempenhos diferentes, né? E em cima desse desempenho é que nós temos que elaborar sempre uma estratégia boa nas partidas. O seu adversário nem sempre é o mesmo. Ele muitas vezes joga de forma diferente e você tem que ter uma readaptação a algumas coisas que são feitas. Hoje, no primeiro tempo, a gente adiantou os dois laterais para que fizéssemos a saída de 3. Na segunda etapa, a gente teve que trazer os laterais de volta, fazendo uma linha de 4, por quê? Para que os dois atacantes de lado do Fortaleza tivessem que marcar mais adiantado e a gente tivesse um espaço maior para os meios e os volantes. Então, essas alterações, elas serão feitas na equipe para que a gente possa ter bons desempenhos que nem sempre acontecerão. Os cartões, eu acho que nesse específico do Jô, eu acho que não foi merecido. Acho que o Jô tentou se desvencilhar do jogador de Fortaleza, que em todos os lances, e eu já havia chamado a atenção do auxiliar do quarto árbitro, que toda a bola que chegava na nossa linha lateral, o atleta do Fortaleza já grudava no Jô e ele tentando sempre se desvencilhar, e quando a bola está chegando na área, eu sei que foi um lance de bola parada, de escanteio, mas eu não vi, sinceramente, agressão no lance, assim como eu vi pênalti no lance do Gabriel e o Braulio optou por não olhar o VAR, né? Mas enfim, acho que não tem nada, sinceramente, o que eu percebo, o que eu sinto diariamente, não tem nada atrapalhando em termos emocionais. Foram lances casuais, essas últimas expulsões, lances que os atletas estavam acostumados à proteção de bola e hoje uma mão mais alta acaba recebendo vermelho também. Então, essa é uma readaptação, uma readequação dos atletas diante de uma nova regra. Bom, com relação à oscilação do desempenho da equipe, eu concordo com o Mancini, ainda mais uma equipe que vinha mal como vinha mal o Corinthians antes do Mancini, ele conseguiu dar um mínimo de padrão à equipe, mas não dava para a gente imaginar que o Corinthians fosse jogar bem, fosse evoluir a esse ponto. Até dentro das partidas, tem jogo que o Corinthians faz um bom primeiro tempo, o segundo nem tanto, faz um bom segundo tempo, o primeiro nem tanto, e contra o Fortaleza, acho que a gente atuou um pouquinho abaixo. Porém, o Mancini falou, o Fortaleza não é uma equipe boba. Eu tinha falado sobre isso. O Fortaleza não é um Goiás, não é um Curitiba que nós vencemos fora de casa. Então, eu concordo com o Mancini, acho que a oscilação ela é normal, principalmente dentro do contexto que o Corinthians tem se inserido em 2020 e o Fortaleza, reitero, não é um time bobo. Fortaleza não é um time que está afundado na zona do rebaixamento, brigando para não cair. Muito pelo contrário. Fortaleza está sempre ali navegando no meio da tabela, fazendo uma campanha minimamente segura para não brigar contra o Z4. Com relação aos cartões, eu também concordo com o Mancini. Embora seja de fato um número elevado, já são 4 expulsões com o Mancini, são 10 expulsões na temporada, são 7 expulsões no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o líder nesse quesito de expulsões. Mas eu concordo com ele, embora difícil para eu avaliar de longe se tem algo emocional ou não, mas eu creio que as expulsões em cada jogo, elas são bem circunstanciais. Então, se o Mancini está dizendo que não tem nada emocional, vou acompanhar aí o Mancini, mas eu também não acho que seja algo a se preocupar, não. Vamos lá, vamos tocar que está acabando.
Mancini, Diego Bertozzi aqui do Fox Sports, boa noite. Você foi para essa partida diante do Fortaleza com 10 jogadores pendurados, sendo 7 praticamente do time titular, e desses pendurados nenhum levou cartão, então está todo mundo à disposição para o clássico contra o São Paulo. Entre eles, jogadores do setor hoje ofensivo, né? Otero, Ramiro, Luan, Matheus Vital. Você pensa em fazer alguma mudança de posicionamento ou fazer algo diferente dos últimos jogos, pensando numa melhoria do setor ofensivo, mais eficiência do setor ofensivo do time? Obrigado. Boa noite, Diego. Não tenha dúvida que o setor ofensivo hoje ele ficou abaixo do que ele poderia mostrar, ou do que ele mostrou nos outros jogos, né? Nos outros jogos a gente teve um volume muito maior, fomos muito mais agressivos. Hoje a gente teve uma certa dificuldade, muitas vezes, na armação, ou até na velocidade da equipe adversária, né? Isso aí nós temos que entender que cada adversário é diferente, e que na estratégia montada nem sempre você vai ter o máximo tirado de todos os atletas, porque eles são seres humanos, e às vezes dentro daquela partida há uma dificuldade maior, por exemplo, que foi vista hoje, na parte ofensiva. Defensivamente a equipe se comportou bem, mas ofensivamente teve uma certa dificuldade. Sobre os cartões, é óbvio que nós temos um grande número de atletas ali, não dá para fazer muita coisa, a gente tem que ir jogo a jogo, tentando escalar a equipe mais forte para aquela partida, independente de contar com titulares ou reservas, né? Hoje o futebol exige que você não tenha somente 11 jogadores, que tenha mais atletas que entendam daquilo que está acontecendo no jogo, porque eventualmente você pode fazer uma troca. Eu espero sinceramente fazer por opção e não por suspensão. Obrigado, Mancini, e a todos que acompanham. Bom, pessoal, encerrou aí a coletiva, mas essa última pergunta, cara, sinceramente, eu tenho um pouco de dificuldade de entender no pós-jogo, de jogo contra o Fortaleza, o jogo contra o São Paulo daqui 11 dias, e o Mancini ser perguntado se ele pretende fazer alguma mudança, tudo. Cara, eu acho que o Mancini não tá nem pensando nisso. O jogo acabou de acabar, ele tá pensando muito no Fortaleza. O São Paulo não é nesse domingo, é daqui 11 dias. Então, por mais que o Mancini tenha alguma ideia, possa pensar alguma coisa, não é algo que ele vai falar, não é algo que ele vai expor. Claro que ele já falou que ficou insatisfeito com o desempenho do time, ajustou mais a defesa, falta ajustar o ataque. É provável que ele pense em variações, que ele vá analisar a forma do São Paulo jogar e vá tentar escalar a melhor maneira do Corinthians enfrentar esse adversário que tem tudo para ser um adversário difícil. Mas não vai ser no pós-jogo do Fortaleza que o Mancini vai falar alguma coisa do que ele pretende fazer no jogo contra o São Paulo. Eu não sou jornalista, eu não quero também absolutamente querer dizer como as pessoas devem se portar, mas eu não sei exatamente o que o jornalista esperava extrair do Mancini com uma pergunta como essa. Não tinha muito o que falar e o Mancini, de fato, só deu uma sabonetada porque não tinha muito o que falar. Pessoal, encerrada aí os comentários sobre a coletiva do Mancini, eu tenho 12 minutos para colocar este conteúdo no ar no YouTube para o restante do nosso público. Espero que os membros que estão assistindo tenham gostado dessa novidade. Eu estou gravando mais cedo, justamente para ficar melhor para mim. Quando o vídeo for ao ar às 10h30, eu já não preciso estar aqui ao vivo. Então é por isso que eu estou tentando me adaptar. E eu pensei, eu vou gravar agora. Nesse tempo de gravar, por que não dar o espaço para os membros acompanharem? Não deixa de ser um benefício. As outras pessoas vão ter o conteúdo do mesmo jeito. Então foi isso que eu pensei. Quero um feedback, gostaram da ideia, e mandar um abraço especial para o pessoal que está nos acompanhando pela Twitch. Ainda não é muita gente, mas por que não no futuro não se tornar, né? Então, Thiago, o Carlos Júnior, o Edilson Jogador e o Gustavo Bini nos acompanhando aqui na Twitch. Um abraço especial para esse público. Beleza? Vou ficando por aqui. E você que está acompanhando esse vídeo e não foi ao vivo, se torna membro. Você pode aproveitar essa oportunidade de nos acompanhar. Beleza? Grande abraço, tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians. Valeu, fiel. Tamo junto. Fui.